Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida. Agora eu vou responder, estou aqui na quarentena ainda, e eu vou responder uma dúvida da minha aluna Tatiana do curso de Quick Massage Online. Ela perguntou: Thiago, boa tarde, quem tem esporão, podemos massagear ou somente em volta? E depois ela comenta: vi seu vídeo pedindo para enviar perguntas, deu uma risadinha e que eu vou responder. Eu vou tentar fazer uma coisa bem completa, até porque esse é um assunto muito relevante e muito frequente. Na verdade ela falou sobre esporão, e existe uma diferença entre o esporão de calcâneo e fascite plantar. Eu vou falar sobre a fascite plantar, que é praticamente a mesma coisa. O tratamento é o mesmo, os sintomas são os mesmos, é tudo muito bem parecido, tá bom? E eu tirei como fonte, procurei vários artigos, o que eu achei mais legal assim, por incrível que pareça, achei um só bem legal. Normalmente eu acabo pegando um pouco de cada. Foi do Ricardo Cardenuto Ferreira, é um médico do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de São Paulo, FCM São Paulo, Brasil. Isso foi feito em 2014, tranquilo? É meio antigo, mas de 6 anos pra cá, a fascite plantar não mudou muita coisa não. Então, ou seja, o que ele fala? Que é uma doença muito frequente, que ela acontece, que a sua causa ela é bastante obscura. Eu, ao final, vou falar também um pouco do meu caso. E ela tem uma elevada taxa de melhora, ela tem uma elevada taxa de melhora a partir do tratamento conservador, ou seja, não é necessário fazer cirurgia, somente remédios e exercícios e alongamentos vão resolver a sua fascite plantar. Eu incluiria já vou dar um spoiler lá pra frente, que é você pensar na sua fascite plantar com bastante carinho, tá? Não ficar somente respeitando a região, faz isso e aquilo, pensa bastante, que isso ajuda bem. Então ela fala que essa doença foi descrita pela primeira vez em 1812, ela é mais comum em homens, a idade normal é entre 40 e 70 anos, mas essa idade pode diminuir de acordo com a quantidade, ou melhor, de acordo com a intensidade de atividade física que a pessoa realiza, desde que usa o pé, né? Se o cara fizer natação, a chance dele ter fascite plantar é praticamente mínima. Tem vários fatores que podem estar envolvidos, eu vou ler aqui. Pode ser uma inflamação da fáscia provocada por evento traumático, que envolva forças de tração ou cisalhamento, você pisar, você acaba dando uma tração. Uma avulsão da fáscia plantar, que seria uma fratura do estresse, uma fratura por estresse do osso calcâneo, é uma fratura e ao invés de, quando você faz a fratura, quando ocorre a fratura, você tem uma avulsão óssea, aí não tem jeito, mas nesse caso a pessoa vai sentir uma dor muito forte na hora e não vai ter um alívio tão fácil como tem na fascite plantar, tá bom? Aí ele fala também que ela pode ser uma neuropatia compressiva dos nervos plantares, você pressiona os nervos, e também pode ser uma atrofia senil do coxim gorduroso plantar. Então, quanto mais velho for, falta um pouquinho de amortecedor, entre aspas, e daí nesse caso é mais fácil, basta usar um calçado adequado, já resolve isso. Tá bom? É muito comum o idoso ter a fascite plantar e melhorar basicamente com o calçado. Não que isso não ocorra com os jovens, mas com o idoso isso é mais comum. E obviamente, se você fala em coxim gorduroso, que é como se fosse um amortecedor, obviamente a gente pensa ou num calçado melhor ou no peso do paciente. Quanto mais obeso ele estiver, maior a chance dele ter uma fascite plantar. O quadro clínico da fascite plantar é muito simples, é muito fácil. Normalmente não se faz nenhum exame a mais, somente o exame clínico já é suficiente. E a pessoa vai sentir dor na sola do pé, tá? na fáscia plantar, eu vou mostrar onde é mais comum sentir dor. E essa dor ela acontece de forma muito forte, principalmente quando o cara coloca o pé. E aí ele vai falar sempre o mesmo padrão. A hora que eu fico em repouso, de repouso para movimentar. Então se eu fico muito tempo sentado, a hora que eu vou levantar, os primeiros passos são doloridos. A hora que eu durmo, fico deitado, obviamente. A hora que eu vou levantar, os primeiros passos também são doloridos. Esse é o sintoma clássico. O exame físico também é muito simples. É só você apertar a sola do pé e aí você vai referir uma dor. Vou colocar aqui meu pé, espero que seja limpinho. Dá pra ver meu pé aqui? Então a pessoa vai sentir dor nessa região aqui, ó. Tá? Se você fizer um exame físico apertando aqui, ele vai sentir uma dor, normalmente é uma dor bem forte, uma dor bem aguda, tá? Isso é uma comprovação que você tem uma fascite plantar, que é um desequilíbrio da fáscia com o calcâneo.
Cara, isso aqui é a fáscia plantar do pé, que eu tiquei aqui em azulzinho. É isso aqui, quando ela inflama nesta região aqui, tá? Então agora eu vou tirar a musculatura. Cara, deixei aqui somente o pé pra gente ver. Então eu vou clicar em duas partes. Essa aqui é a fáscia plantar e esse aqui é o tendão do tríceps sural do músculo gastrocnêmio. A gente vai ver ele também, vou tirar, tá? Mas vamos voltar pro pé, depois a gente vai ver lá em cima. Eu vou selecionar os dois, ó. Note que esse osso aqui, que é o osso calcâneo, ele tem uma coisa que puxa ele nesse sentido aqui, ó. Ok. Tá? E aí quando ele puxa, ele faz, o calcâneo faz esse movimento. Seria como se fosse nesse ângulo que a gente está vendo a foto, um sentido anti-horário. Horário, perdão. Uma outra opção, uma outra força que age é a força do tríceps sural. Quando você contrai a região, você tem uma força para cima. E aí gira o calcâneo no sentido, agora sim, no sentido anti-horário. Então, a fascite plantar, ela é um desequilíbrio de força. Normalmente, o mais comum é que a panturrilha, essa região que está aqui desenhada, fica mais forte. Então, como ela fica mais forte, ela puxa mais. Ao puxar mais, você estica demais a fáscia plantar. Ao esticar demais a fáscia plantar, ela não suporta a pressão e gera uma inflamação nessa região aqui, que é onde é a região mais comum de inflamar, certo? Isso é uma fascite plantar. O que aconteceu comigo, que eu dei no exemplo agora há pouco, foi que eu tenho por algum motivo, vou tirar isso aqui, esse aqui é o ó, dá pra ver, eu vou colocar a pele para vocês verem, a pele e a pessoa. Esse aqui é o gastrocnêmio, peraí, gastrocnêmio lateral, e o medial, ficou meio mal desenhado, certo? Por algum motivo eu ando mais e eu tenho uma força, eu puxo mais o lateral. Então o meu tendão no calcâneo, ele não puxa exatamente verticalmente para cima. Ele puxa mais, eu estou exagerando aqui a seta porque eu não sei desenhar direito, para a direita. Então, ou seja, o meu calcâneo, ele não... O meu calcâneo, ele não vai retinho para cima. Ele vai reto para cima e ele roda um pouco. Nesse sentido, assim, eu não consigo mostrar nessa foto. Mas ele rodando, ele sobrecarrega uma outra parte. Eu vou colocar agora a sola do pé, ó. Acho que essa imagem ficou boa. Como ele roda para cá, eu sentia muita dor nessa região. Eu acho que ele rodava no sentido horário, mas não é rodar no sentido de rodar a ponto de ver, é uma coisa muito de micromovimento. E eu senti a dor aqui. A partir do momento que eu, vou voltar para a imagem anterior, a partir do momento que eu comecei a fortalecer o gastrocnêmio medial, a minha dor diminuiu, porque eu comecei a ter uma força para cá e uma força para lá, e as duas somadas deu uma força mais medial e o calcâneo jogou bem em cima do eixo dele, tranquilo? Agora eu vou colocar um vídeo desse próprio aplicativo e vou comentando em cima. Conforme você mexe, o nosso arco plantar, ele é uma coisa móvel, não é uma coisa parada. Aí dá para você ter uma noção do movimento. E essa parte em vermelho vai gerar uma lesão. Se você sobrecarregar qualquer parte do corpo, você vai ter uma lesão. Agora ele vai mostrar exatamente o que eu queria falar, ó. Olha como o movimento é para ser certinho, está um pouco meio torto. Isso, é isso que acontece comigo. Se o cara falou, o cara manja muito, né? Isso faz com que você tenha uma queda do arco plantar. Que meu pé também ele é meio chato, no sentido de não... E aí isso vai gerar uma fascite plantar. Puta que legal. E aí tem até inflamaçãozinha, bonitinho esse vídeo, né? E aí já está mostrando o esporão de calcâneo, que é quando você tem uma neoformação óssea, como se tem o osso forma como se fosse uma pontinha, chamada de osteófito, mas aí recebe o nome de esporão. Se fosse na coluna, chamaria bico de papagaio. Uma neoformação óssea.
Beleza. Então, em relação à biomecânica, faltou falar também dos 3, né? Então, imagina que isso aqui é o chão, né? O celular. Isso aqui é um tripé. Então, esses 3 pontos são os pontos onde fica o meu pé. Conforme eu ando, ele abre para gerar uma absorção. E acho que é fácil entender que quando você fica mais velho, você tem menos amortecimento, porque tem aquele coxinho gorduroso que fica diminuído. E quando se você está muito pesado ou faz uma atividade de alto impacto, isso aqui tende a cair, a abrir mais, e isso tende a gerar mais lesão na face. Quando ela estica demais, gera uma dor. Tranquilo? Em relação aos exames complementares, no primeiro momento, não acredito que seja necessário você fazer um exame complementar, visto que a maioria das dores melhoram automaticamente, sem tratamento, somente com alongamento e exercício. Mas, se você vê que não melhora, aí você pode não ter somente uma fascite plantar, você pode estar com um esporão de calcânio, você pode ter uma avulsão óssea, você pode ter algum problema reumático, outros fatores. É interessante você entrar com exames mais profundos, como cintilografia óssea. E a ressonância, ela tem o objetivo de você ver, se você não tem melhora nenhuma mesmo, você pode partir para um exame mais preciso, que seria a ressonância magnética. Ela vai ver se a face ela é mais espessa. Se por um acaso não for, ela pode ver também se você tem algum câncer na região ou alguma fratura. Tá? Aqui no próprio artigo ele cita a eletroneuromiografia e logo em seguida ele fala que não é necessário fazer, porque ele só seria indicado em um caso, que seria uma síndrome de Baxter, que eu confesso que eu também não conhecia, acabei lendo um pouquinho e sei um pouco, mas ela apresenta outros sintomas. Ela vai ter uma dor que vai na parte anterior, na parte dorsal do pé, seria essa parte aqui, vai para essa parte, que não caracteriza exatamente com fascite plantar, tá bom? E aí, em relação ao exame de sangue, ele cita também a possibilidade do exame de sangue ter muito ácido úrico, que também pode gerar como sintoma, a gente chama uma doença chamada gota, que vai gerar dor na articulação. Mas a mesma coisa que eu falei anteriormente em relação à síndrome de Baxter, são dores diferentes, tá? Se você for avaliar precisamente seu cliente, você vai ver que é uma dor totalmente diferente uma da outra, tá bom? No tratamento, ele fala que a grande maioria melhora de forma conservadora. Ele cita 3 artigos que falam que melhora entre 73% e 89%. E o tratamento conservador consiste em remédio e exercícios, alongamento, até vou ler aqui. E deve incluir um programa domiciliar com exercício de alongamento da fáscia plantar. Tranquilo? Beleza. Ela também cita palmilhas pré-fabricadas ou palmilhas feitas para a pessoa mesmo. O objetivo da palmilha, cada uma vai ter um objetivo, né? Pode ter relação com o arco do pé, pode ter relação com aumentar, como se fosse um segundo coxinho gorduroso, como se fosse um segundo amortecedor do pé. Tranquilo? Tem vários objetivos. Quem vai ter que olhar seria o fisioterapeuta especialista em órtese para conseguir elaborar uma palmilha específica para a pessoa. Tá? Uma outra coisa que acho que é uma das mais difíceis, a diminuição caso a dor tenha relação com a atividade física, tem que orientar a pessoa a diminuir a atividade física também, isso é importante. Logo depois ele cita a fisioterapia, ele fala que a tradicional já melhora, mas você pode usar iontoforese, ultrassom, ondas curtas, tem mais alguma coisa aqui embaixo. Terapia por ondas de choque, deve ser o TNS ou alguma outra frequência. E em último caso, ele fala da cirurgia e eu vou ler. O tratamento cirúrgico da fascite plantar atinge resultados satisfatórios em aproximadamente 95% dos casos. Obviamente, eu considero isso como se fosse um funil. Você tem uma dor, você vai se tratar fazendo exercício em casa e remédio em casa, se você for ao médico. Não deu certo, você vai para o médico de novo, toma mais remédio, ou faz outra fisioterapia, ou uma coisa mais intensa. Não deu, faz uma outra, faz uma ressonância. Tudo deu errado, aí você parte para a cirurgia. Tranquilo? O que eu quero que vocês... Qual que é a minha sugestão para você fazer uma autoavaliação? Tá? Agora é o Thiago falando, menos o artigo. Fecha a porta. Você tá aqui, Fê? Vem cá, Felipe. Vem cá, Felipe. Estamos na quarentena. O que você quer? Vamos ver. Você vai pedir pra eu andar pra cá. Então a gente vai dar só um pouquinho, tá bom? A gente tem que andar de bike, Fê. Sabe por quê? A gente vai ficar dodói, estressado, nervoso. Me fala pros meus inscritos o que tem que fazer no canal. Tem que se inscrever, dar o like. E vai aparecer 3 fios. Vai aparecer
aperta só o todos, tá? Só o todos? Como assim só o todos? Fala direito, moleque. O todos vai aparecer no seu e-mail. Ou se não aparecer, olha pra você câmera. vê. Fala de novo. Ó, você vai ter que deixar o like e se inscrever. E vai apertar o todos. E se você ver no e-mail um Y, vai ser o YouTube. Mas se você não ver, vai lá, entra no YouTube, aí vê inícios e vai aparecer o vídeo do meu pai. Muito bom. Obrigado, filho. Posso continuar o vídeo aqui? Gente, época de quarentena é isso aí mesmo. Fecha a porta, gatinho. Beleza. Diminui um pouco o som de lá de dentro. E o que mais eu estava falando? Beleza. O que eu acho disso? Primeira coisa, tem que pensar na sua dor. Se você for mulher quando usa salto alto diminui a dor em face plantar, na facete plantar. Então se você for mulher, primeira coisa, tentar diminuir bastante, tentar usar mais salto alto. Não precisa ser um salto alto muito grande, só um pouquinho já eleva um pouco. Isso acontece porque quando você usa salto, você joga o seu corpo para frente e fica na ponta do pé, diminuindo a pancada em cima da sola do pé. Segundo fator importante, pensa no seu calçado. Procure mudar o calçado e procure pensar qual calçado tem relação com a sua dor. Eu trabalhei o dia inteiro com o tênis A, aquele tênis me deu dor. Eu trabalhei o dia inteiro com o sapato B não me deu dor. Então, não sei se você pode, mas seria interessante você usar o mínimo possível ou até não usar o tênis ou o calçado que provoca a sua facete plantar. Tem gente que tem dor só porque usa um tipo de calçado e continua usando incessantemente. Terceiro ponto, procura fazer uma avaliação, procura perceber o seu pé. Eu fiz um vídeo agora há pouco, mas eu acho que eu vou refazer aqui, né? Eu tive essa facete plantar e nessa facete plantar durante 10 anos. Eu fui perceber fazendo um exercício, depois de muito tempo, eu percebi que o meu pé, eu piso mais com a parte de fora. E eu estava fazendo academia, eu não fazia muita panturrilha porque é contraindicado fazer o exercício do tríceps sural. É indicado você fazer somente o alongamento. Então eu era super alongado. Muito mais do que a média, por quê? Porque eu queria melhorar minha dor e ela não passava. Aí uma senhora de 80 anos, sei lá, 70, 80 anos, falou: Thiago, você tem que fazer fortalecimento da panturrilha. Eu naquele falei, o que eu tenho a perder, né? Fui lá e fiz. E naquele dia doeu muito o gastrocnêmio medial, esse músculo aqui só. E daí que eu pensei, a hora que eu pelo meu jeito de andar, pelo meu jeito de caminhar, pela minha marcha, que isso não vai mudar, eu forço mais o gastrocnêmio lateral em relação ao medial. Então ele meio que torce um pouco o meu osso calcâneo e isso provocava uma facete plantar. Essa é a minha teoria. Por quê? Quando eu comecei a adaptar a minha vida, eu comecei a mudar, eu comecei a fazer exercício para trabalhar somente o gastrocnêmio medial e nunca mais tive dor. Isso já faz meu filho nasceu, faz uns 8, 9 anos. Tranquilo? Esse foi o meu grande sucesso com a facete plantar. Nunca mais tive dor. Eu sei fazer um monte de bandagem, eu paguei curso para fazer bandagem, para fazer só em mim, que nunca resolveu, porque a causa estava como é que chama? Num desequilíbrio muscular. Eu gosto muito dessa palavra. O nosso corpo, ele tem músculos que são feitos para agir de forma igual. Se um está mais forte, você provoca e deixa ele meio torto. Se você deixa o músculo meio torto, o osso também, entre parênteses, entorta um pouquinho e você tem uma pressão maior em cima de um ponto, ao invés de ter uma pressão em cima de uma região maior. E isso provoca dor. Não ficou claro, eu vou dar um outro exemplo. Imagina que aqui é um osso e aqui é um outro, tá? Se meu osso está torto, se ele está reto, ele bate inteiro, então eu tenho essa minha mão batendo inteira na outra mão. Aí a pressão fica tranquila. Se meu osso está torto, ele fica assim. A hora que ele bate só nesse ponto. Ele vai provocar uma artrose aonde está o meu dedo e aonde está esse osso. Então, o equilíbrio muscular tende a diminuir a dor, porque ela aumenta a superfície de contato e a pressão diminui. Lembra daquela equação de física, eu falo muito nos meus cursos online. Pressão é igual a força sobre a área. Estou com o celular. Se eu apertar o celular inteiro, não vai doer minha mão. Agora, se eu pegar só a pontinha do celular e pressionar, dói. Por quê? Se a força é a mesma, por exemplo. Porque eu estou com uma área bem menor. Então imagina quando você tem uma dor na face plantar, eu coloco toda a pressão do meu peso inteiro, fica em um pontinho do calcâneo. Aí meu corpo não aguenta. A hora que eu distribuo,
eu consigo pegar uma superfície maior e diminuir a dor. Espero que tenham gostado. Sigam as instruções do meu filho, que ele sabe muito mais do que eu. E se você tiver alguma dúvida, mande aí que a gente vai fazendo. E que mais? E se você tem alguma sugestão sobre facite plantar também, escreva aqui nos comentários. Vamos fazer com que cresça essa comunidade. Quanto mais você souber, melhor para você, melhor para o seu paciente e melhor para todo mundo. Muito obrigado, um abraço e sucesso!